Oi, gente, muito bom dia, sejam bem-vindos. Estamos começando agora pela Band, AgroMais e Terra Viva, o AgroBand, a sua janela para o mundo do campo, que hoje está completando 10 meses, hein? Obrigado pela sua audiência. Hoje que é dia 9 de julho. Vamos às principais manchetes da nossa edição. Um parceiro do sertanejo está ameaçado de extinção. É o jumento brasileiro. Veja por quê. A pele do jumento é usada na produção do eijão, uma gelatina valorizada na medicina tradicional chinesa. Carne de cordeiro, leite de ovelha, quais as raças de ovinos que fazem a diferença? Você vai conhecer a estratégia do negócio, produção local e venda direta. O consumidor é convidado a vir até aqui para provar a carne de cordeiro e queijos e doces feitos com leite de ovelha. E no Giro Brasil, o pinhão da Serra da Mantiqueira começa a ganhar o mercado internacional. É agora no AgroBand. Bom dia para você que está em casa, que você está acompanhando aí também pelo celular nosso programa. Bom dia, Carol. Bom dia, Valteno, para você e para quem nos acompanha aqui no AgroBand. 10 meses de AgroBand. Dia especial, viva o AgroBand. Viva você que produz riqueza e alimento para o Brasil. E a gente começa com uma história de amor que ele herdou do pai, Carol. Um produtor aqui de Brasília resolveu investir na produção de carne e leite de ovelha. Pois é, Valteno, mas não parou por aí não, viu? E quem traz os detalhes pra gente é o Sebastião Garcia e o Alex Fernandes do canal AgroMais. Vamos ver. A ordenha e o trato são as primeiras atividades do dia do Paulo e tem 24 anos de trabalho nesta fazenda. São 40 ovelhas com produção de até 10 mil litros de leite por ano, todas da raça Lacune. Mas o rebanho chega a 300 animais. Texel, Ile-de-France, Dorper. Essas para produção de carne, cada uma com uma característica diferente. Sutil, mas que Paulo conhece bem. A Lacune é diferenciada, né? Ela tem a cara comprida, a orelha maior. A Dorp, ela tem outra característica, né? Cabeça preta, né? Aí vem a Ile-de-France, a cabeça maior, né? E tem a Tex também, que é a cabeça menor e a orelha pequena, né? O Herbert é o proprietário da fazenda, que tem também plantação de uva para vinhos e uma queijaria que beneficia o leite das ovelhas. Ele é médico veterinário e começou o negócio com o pai há pouco mais de 2 décadas. O pai não vive mais, mas o negócio deu certo e Herbert administra hoje em sociedade com um irmão e um concunhado. O nosso processo tem várias etapas, cada etapa com atividades bem estabelecidas e com isso a gente aumenta a eficiência do nosso trabalho, né? 90% da produção da fazenda são consumidos aqui mesmo. É uma estratégia de negócio, produção local e venda direta. Por isso, além de todo o cenário lá no campo, foi construído aqui um restaurante, onde o cordeiro é o prato principal, está no cardápio, acompanhado de vinhos e também de queijos e doces feitos com leite de ovelha. Sem contar um outro elemento no negócio, a história da produção, do local, da família. É uma experiência que aí envolve emoção também. Herbert não esconde o orgulho carregado de saudade quando fala do pai, a principal inspiração dele. Eu acho que a gente conseguiu alcançar muito além do que a gente imaginou lá atrás, né? Quando pensou em produzir alimento no campo, né? E não esconde a satisfação também pelos resultados dos negócios hoje. Carne de 600 cordeiros por ano e de queijos, 2.000 quilos. Então eu fico feliz e vejo também assim, que existe um potencial muito maior pela frente aí da gente alcançar ainda caminhos muito maiores em todas essas atividades que a gente desenvolve. Esse nosso repórter passa bem aqui no AgroBand, hein? A gente vai ver agora como anda a evolução da safra pelo país de acordo com o boletim semanal da Conab para os principais estados produtores. Pois é, gente. Começamos então pelo trigo em Goiás, que está quase finalizado, olha só, com 98% de área semeada. Já o Rio Grande do Sul apresentou um avanço e chegou aos 68%,
sendo que na semana passada esse número estava em 39%. E o Paraná já alcançou, então, de área plantada 96%. Ao todo, os 8 principais estados produtores já semearam 79,5% da área prevista e, segundo especialistas, a geada dos últimos dias no sul acabou atrasando um pouco a evolução das culturas ali na região. Agora vamos para a colheita do milho, segunda safra, que já ultrapassou os 10% de área plantada em Goiás. Mato Grosso do Sul, 7%. Mato Grosso, que é o principal estado produtor, já foram colhidos 43,1% dos grãos previstos pelos produtores. E no Paraná, 16%. Ao todo, no Brasil, quase 30% da área já foi colhida e 10% a mais quando a gente compara com a semana anterior, viu, Valteno? Tá certo, Carol. Bom, agora são 8h06, a gente faz um rápido intervalo. E na volta a gente vai mostrar que o Brasil bate recorde com as exportações de carne suína. É daqui a pouquinho. O AgroBand, a sua janela para o mundo do campo, está de volta ao vivo. Você vê agora um resumo das principais notícias do agro no país com a nossa equipe de jornalismo da Band. É hora do Giro Brasil. Mais de 500 mil de pessoas já foram afetadas pelas cheias aqui no Amazonas. Os atingidos enfrentam dificuldades de locomoção, inundações nas próprias casas e até mesmo perdas na produção rural. Julho é um mês que normalmente o volume dos rios já começa a diminuir, mas o nível do Rio Negro, aqui em Manaus, passa de 29 metros, próximo ao recorde histórico de 30 metros em 2021. O pinhão da Serra da Mantiqueira começa a ganhar mercado internacional. É o caso de Campos do Jordão, aqui no interior de São Paulo, onde os produtores locais embarcaram 6 toneladas da semente para os Estados Unidos no ano passado. Esse ano já foram 12 toneladas, segundo a Associação de Empreendedores da cidade. O pinhão é mais tradicional na região sul do país. O Brasil produz cerca de 13.500 toneladas por ano. As exportações brasileiras de carne suína somaram 137 mil toneladas em junho, o segundo maior volume mensal da história. Em receita, o valor é recorde, 235 milhões de dólares, 45% superior ao mesmo período do ano passado. Santa Catarina é líder nas vendas externas de carne suína e responde por quase metade do volume total embarcado. Porquinhos bonitinhos, né? Esses porquinhos. Pois é, me chamou a atenção essa situação das cheias, né, no Amazonas. Isso preocupa, né? É verdade, gente. Ano passado, os rios da Amazônia, tá acontecendo lá os extremos climáticos, né? Houve uma seca terrível no ano passado que os barcos não conseguiam nem sair dos portos. E agora a cheia, que afeta muito as comunidades ribeirinhas, o transporte, sabia também? É muito Pois é, os moradores ali da região, a gente vê nas imagens, né? É. E o nosso peão fazendo sucesso, né? Lá fora, né? O pessoal da Serra da Mantiqueira. Agora vamos falar de uma história que parece um pouco triste, né? E precisa ter alguma medida para evitar que isso aconteça. Tradicionais lá no Nordeste, Carolina, os jumentos, né? São utilizados como meio de transporte. Aos poucos eles foram substituídos, sabe por quê? Pelas motos e acabaram abandonados, Carol. Pois é, Valteno, só que agora o abate dos animais para a exportação da pele é a nova ameaça à espécie. Vamos aos detalhes. Cenas como esta eram comuns, mas tem virado um registro raro até mesmo no sertão da Bahia, estado que abriga o maior número de jumentos no Brasil. Em 2 décadas, mais de 1.200.000 animais sumiram das paisagens. Para cada 100 jumentos que existiam no país em 1990, hoje são só 6. Organizações de proteção animal afirmam que o principal motivo por trás dessa queda é o comércio internacional de peles. A do jumento é usada na produção de uma gelatina valorizada na medicina chinesa. Um produto que pode chegar a custar até $4.000 o quilo. Entre 2018 e 2024, cerca de 248 mil jumentos foram abatidos na Bahia, onde ficam os 3 frigoríficos do país com esse tipo de licença. Mas, segundo pesquisadores, a atividade se tornou insustentável. Se os números na progressão que estão acontecendo
continuarem, em 2030 a gente não vai ter mais, né, jumentos no Brasil. A Agência de Defesa Agropecuária da Bahia, que regulamentou o abate dos jumentos, não quis falar sobre o assunto. 2 projetos de lei, um na Assembleia Legislativa do Estado e outro na Câmara dos Deputados, propõem o fim da prática, mas ainda não avançaram. Gera um dano cultural, questão da história do jumento e o nosso país e o nosso povo que gosta do jumento, um dano ambiental, porque é um animal, porque faz parte, né, do nosso patrimônio ambiental. E a gente roga, então, que aprovem os PLs que proíbem o abate do jumento. Bom, nós procuramos a Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia, que faz a fiscalização do abate de jumentos no estado, mas a gente não teve resposta, Carol. E olha só, tem 2 projetos, como você viu na reportagem, um na Assembleia da Bahia e outro aqui na Câmara Federal. Eu acho uma pena a gente perder o jumento brasileiro. Pois é, Valteno, vale a gente lembrar aqui que esse projeto que tramita aqui na Câmara dos Deputados, em Brasília, ele já passou pelas comissões e agora ele segue para o Senado, né? Ele vai passar pela CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, e depois segue para o Senado direto. A gente sabe, o jumento ele tem uma participação importante na vida do sertanejo, na arte. O Luiz Gonzaga, aquele cantor e compositor que eu amo, cantava muito nas músicas dele, falava muito do jumento, sabe? E eu lembro muito da história da Bíblia também, os jumentinhos lá, Jesus Cristo entrando com os jumentos. E tem um apelo emocional, né? Um sentimento também. Muitos nordestinos tratam também como um bichinho de estimação, né? O AgroBand termina por aqui, nós voltamos amanhã às 8 horas, gente. Obrigado pela audiência. Até amanhã, tchau, tchau.